Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa noite gostosa, noite abençoada, é uma honra poder receber eles aqui. Um deles pela segunda vez, na qual compartilhou dicas de milhões com a gente. Porque o assunto hoje, gente, é um assunto que vem crescendo cada vez mais. E nós vamos compartilhar grandes experiências com vocês. Mas antes de eu convidar eles, eu quero pedir para você que está aqui no nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito. Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Se inscreva no nosso canal. Porque, gente, o YouTube ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar esse conteúdo, que é um conteúdo, gente, muito relevante. E nessa setinha aqui você pode compartilhar com os seus contatos em qualquer plataforma digital. Então, eu conto muito com a sua inscrição. E agora, eu vou pegar uma colinha aqui, gente, porque o currículo deles, olha só, é uma honra poder, quero contar com a ajuda de vocês aqui, ó, já vai deixando aqui os comentários, as dúvidas de vocês, né? Pela segunda vez aqui no nosso estúdio, é uma honra poder receber ele, que é o leiloeiro renomado, Paulo Roberto Nakakog. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Adri, tudo bem? A todos os espectadores. É um prazer estar de volta aqui para a gente falar desse assunto tão intrigante que é o leilão, né? E é tão gostoso, né? Porque no primeiro episódio nós falamos, né, de maneira muito clara, muito objetiva, o que é o leilão, como que funciona, é mito, verdade, investir com segurança. Então, para você que está aqui, não conferiu o episódio com o Paulo Nakakog, corre aqui, ó, nos episódios anteriores, ó, vai lá, assista esse episódio, porque eu tenho certeza que você vai, assim, ó, tirar muitas dúvidas, tá? Showzaço. O Paulo explicou, assim, ó, tudo detalhado aqui pra gente, né? E foram muitas perguntas, né? Um bate-papo leve e humanizado. É verdade. E aqui com a gente hoje, gente, uma honra poder receber ele também. Olha só, ele que tem uma forte ligação ao setor imobiliário de Londrina. Ele que é engenheiro civil, formado pela UEL, com mais de 10 anos de atuação na área. Atua também no ramo imobiliário há mais de 5 anos. Tem uma imobiliária que nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho, aqui em Londrina. Ele frequenta os leilões desde 2019. Gente, tem experiência, vocês viram só? E tem história para contar. Sempre à procura de boas oportunidades. As arrematações facilmente já passaram de 20. Na maioria, apartamentos e terrenos. Mas
mas também já comprou cadeiras para escritório, máquinas de ar-condicionado que não deram muito certo. Vamos saber junto? Seja muito bem-vindo, Alexandre Bugin. Boa noite, Adriana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo, pelo convite, Adriana. Muito bom estar do seu lado aqui, Paulo. E é isso. Vamos para um bate-papo bem interessante. Vamos ver algumas curiosidades, né, sobre o leilão, como que funciona e se eu puder contribuir com alguma coisa aqui de informação para o público, é excelente. Só com o seu currículo aqui eu tenho certeza. Pessoal, muitas pessoas conhecem vocês, né? A questão da parte de leilões mesmo. Mas se vocês pudessem se apresentar, né, para quem ainda não viu o episódio anterior, quem que é o Paulo na CACOG? Como que você entrou nessa área de leilões e o Alexandre também? Claro, com certeza, Adriana. Então, eu sou nascido em Curitiba, né? Formado em Direito, aí com pós-graduação em Direito do Trabalho também. Iniciei no leilão em 2012 e um pouco antes, então, cerca de 10 anos antes, aí meu pai também deu início ao leilão. Então, auxiliando ele, então, desde 2000, aprendi muito em leilão e a partir de 2012, então, depois de um período aí advogando, mudei então para essa área de leilões e desde 2012 então fazendo leilões. Então aí tem uma vasta experiência. Sim, um pouquinho, né? Desde 2012 aí já são aí 12 para 13 anos aí de leilões. Maravilha. E o Alexandre, como que você entrou nessa área? Qual foi a sua maior inspiração? Oportunidade. Basicamente, oportunidade, né? Comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o leilão, como que funcionava. Na sequência, já teve um leilão do Paulo, inclusive, e a gente começou a estudar, ver como funcionava, entender um pouquinho a situação, e daí eu sou muito de aprender na prática. Então, no primeiro leilão, a gente já arrematou um imóvel e viu na prática ali como que funcionava. Mas você estudou um pouco antes? Sim. Eu sou formado em Engenharia Civil pela UEL. Estou com 10 anos, aí, um pouquinho mais de atuação na área de engenharia. Em 2019, 2020, iniciei uma imobiliária também em Londrina, vinculada, né, ao setor de construção. Antes nós construímos para venda e atuávamos também com reforma, né, em apartamento. E agregamos daí a imobiliária junto ali com a construtora. E meio que junto com a imobiliária veio também as aquisições, mais ou menos ali na mesma época, as aquisições com leilão. Alguns para venda, outros para construção, outros para aluguel. Tem alguns casos específicos aí que são bem legais para a gente lembrar. Maravilha. Pessoal, e eu peguei aqui uma frase dele que é referência, né? Referência ali, acho que acredito, mundial. Thiago Nigro. Um bom imóvel comprado no preço certo pode ser um gerador de caixa para a vida toda. Investir em imóveis exige paciência e estratégia. Ganhar dinheiro com imóvel é comprar certo, não vender rápido. Imóvel não é só tijolo, é fluxo de caixa, é geração de renda, é a reserva de valor. E levando em consideração essas frases do Thiago Nigro, eu trouxe aqui um vídeo para nós podermos assistir e gostaria na sequência de saber qual a visão, a opinião de vocês, né? Vamos lá. Interessante a lógica do investimento imobiliário porque o imóvel ao longo do tempo, ele faz o reajuste dele pela inflação minimamente e ele tem esse aluguel. E as pessoas acham que as ações são os melhores investimentos de longo prazo, mas durante muitas janelas, nos Estados Unidos, por exemplo, os imóveis valorizaram muito mais que as ações, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas que ficam se vangloriando, eu sei investir em ação, olha o que eu faço e tal, e tem lá o velhinho que fica de braço cruzado, vê lá o jovem arregaçando, vai pra cima, pra baixo, vende, compra e tal, e ele tá aquele braço cruzado, recebendo o aluguel dele, de repente, pum, passou 30 anos, ele vende imóvel e ganhou mais dinheiro que o moleque, assim. E aí, vimos um vídeo aí, né? Ele que é referência aí na área, assim como vocês, né? Sim. Que é referência na área e vem crescendo cada vez mais. Qual a opinião de vocês? Bom, ele tá certíssimo, na verdade. Quem não entendeu ainda a potência que é a aquisição de um imóvel e um imóvel bem comprado, porque, na verdade, o ganhar dinheiro com o imóvel está na compra, não na venda. A venda é uma realização do seu estudo na compra. Porque você precisa realmente entender se aquela região é boa, se aquele imóvel é viável, se tem procura e se realmente é uma boa aquisição no preço certo.
A venda depois é consequência de todo esse estudo. Tá? Então, realmente, e quem fala que não, imóvel é problema, é porque não entendeu como funciona. Não adianta você avaliar só o lucro que você vai ter com o aluguel. Não adianta você avaliar só o lucro que você vai ter com a rentabilidade dele, com a valorização dele no tempo. O imóvel, ele traz esse combo. Para avaliar um imóvel, você tem que juntar o disponível no aluguel e o disponível com a valorização dele no tempo. Um imóvel bem comprado vai valorizar. Todo imóvel vai valorizar com o tempo. Mas um imóvel bem comprado vai valorizar exponencialmente mais e somado com o aluguel. Porque hoje, se você considerar só um ou só o outro, pode não fazer tanto sentido. Mas a soma dos dois fatores é o que realmente impulsiona nessa compra do imóvel, na escolha do imóvel e o investimento imobiliário. E isso que eu acho interessante, e o leilão traz muito isso, né? É que é você comprar já num preço acessível. Então, você já parte de um lucro já na compra, né? Então, o leilão, ele vai possibilitar essa questão. E isso que o Alexandre estava falando, eu acho interessante, que muita gente fala, não, mas comprou muito, muito alto, mas é que justamente que não viu, que é um combo de fatores que se somam para realizar o lucro, né? Não só a valorização dele durante o tempo, como também a eventual exploração desse espaço durante o teu patrimônio, enquanto ele é teu patrimônio, né, uma locação, e ainda a realização do lucro na compra. Então, você tem esses três somados, aí sim que vai dar um lucro bom para qualquer pessoa. Exatamente. Quem não gosta de comprar algo com desconto? É sempre bom, né? É isso que traz o leilão para nós. Né? Alexandre, até com a sua experiência, muitas pessoas perguntaram também, né? Não sei se é mito ou verdade, nós aqui de novo no Mito e Verdade. Sim. É verdade que todo imóvel e leilão, ele está encalhado ou com algum problema? Não necessariamente. Existem imóveis que são problema, porém, para você comprar em leilão, você precisa fazer a lição de casa, que eu digo. Você precisa realmente estudar, pegar a matrícula do imóvel, ver o que está averbado na matrícula, ler o edital do leilão é muito, muito importante, ver se ele tem ônus, se ele não tem, se o imóvel está sendo vendido livre de ônus, que é o que a gente geralmente busca, né, Paulo? Porque daí todo esse histórico anterior do imóvel livre de ônus, ele fica para trás. Então, não importa o que tinha com o imóvel antes. Você é respaldado judicialmente, legalmente, por essa livre de ônus. Ele não vai carregar, depois da sua arrematação, os problemas que aconteciam no imóvel. Tem muita gente que tenta, tá? Tem muita gente que tenta. Tem administradoras de condomínio, por exemplo, que ficam dificultando ali um pouco a vida, querendo cobrar, em vez de cobrar lá no leilão, lá na ação de origem da arrematação, eles querem que o novo proprietário pague, porque para eles é mais rápido, é mais interessante, eles vão cobrar os juros que eles quiserem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Você arrematou livre de ônus, é livre de ônus. Brigue por isso até o fim. Então, de certa forma, mito, se você fizer o estudo de caso, ver imóvel por imóvel, se é viável ou não. Tá? Então, é mito, de certa forma. Paulo, quais tipos de imóveis, produtos que podem ser vendidos em leilões? De tudo, né? Então, a gente sabe que já passei por casos de caixões a leilão. Já mencionei até para você no nosso outro episódio aí sobre macarrão, né? Animais, então a gente sabe, gado, bois, vacas e aqueles mais populares, né? Então, imóvel, veículos, barcos, né? Tem de tudo no leilão. Vocês que têm aí uma ampla experiência, qual foi o produto mais inusitado, assim, que vocês já viram em leilão? Ver em leilão? Paulo, teve algumas coisas bem esquisitas, né? Às vezes aparece. Às vezes apareceu, eu lembro recentemente, peças de granito bruta, né? Peças de metros e metros de granito, gasolina, já teve leilão de gasolina, então algumas coisas assim. Agora que eu arrematei, teve uma situação bem interessante, até você comentou na chamada, ar-condicionado. Então, assim, é um bem, é um produto que pode ser dado como um item de pagamento de dívida, só que no caso, quem estava perdendo, o devedor, vamos dizer, né, o réu na ação, indicou aparelhos de ar-condicionado que não eram dele. Ele indicou 3 aparelhos de ar-condicionado na época, do imóvel que ele alugava. Era do proprietário do imóvel.
E ele indicou aquele imóvel como uma forma de pagamento. E na época a gente fez os estudos, tal, nada apontava isso. Arrematei esse imóvel, esse ar-condicionado. E daí a gente foi tomar posse, né, foi retirar a máquina, e daí a gente descobriu que, na verdade, não era certo fazer aquilo. Então, nós entramos com um pedido com o juiz de origem, né, no processo. Ele entendeu a situação, cancelou a arrematação, devolveu o dinheiro corrigido, tudo certinho. Então, mesmo quando dá errado, o leilão traz também uma certa segurança para o arrematante, né? Ele consegue te dar essa segurança aí, de certa forma. Resolveu, devolveu o dinheiro corrigido, tudo bem, bola para frente e vamos para a próxima. Sim, eu acho que o leilão, por ter essa questão, né? Então, que a justiça vai ter que cobrar essa dívida, né? Então, vai penhorar e vai levar a leilão aí quaisquer tipos de bem, que seja de propriedade do devedor, né? Mas eu imagino, assim, que sempre o que chama atenção é essa questão de produtos in natura. Então, vamos falar ali, o macarrão, né? Há poucos dias atrás, eu tinha azeitona leilão, então só que eram caixas e caixas de azeitona, né? Leilão. Daí você pensa assim, olha, pode ser que para um ou para outro seja muita azeitona, ou carvão. Esses dias vendi carvão também, então eram toneladas de carvão, né? Só que no saco já. Então outras pessoas veem a oportunidade, que é você comprar esse carvão ou essa azeitona para uma revenda, né? Para realizar um lucro. É interessante. Alexandre, leilão é só para quem tem muito dinheiro ou para quem quer economizar também? Não, leilão hoje é para todo mundo. Já foi essa época de que os convidados de leilão eram pessoas especiais, da alta classe, né? Aquela coisa de investimento para rico. Não, isso já passou, já quebrou há alguns anos. Hoje o leilão é para todo mundo. Tem imóveis ali, a partir de 30 mil você começa a encontrar algumas opções de imóveis, né? Sem contar as questões que o Paulo mesmo comentou de outros itens, né? Que podem ser como investimento também. Bens perecíveis, roupas, enfim, tem vários itens ali que também são com um ticket muito mais baixo, que dá para você entrar e investir também. Tem algum bem que aparece com frequência em leilões? Olha, de bens diversos, né? A gente sempre vai falar que esses bens que estão dentro dos imóveis mesmo. Então, o ar-condicionado, televisões, então esses bens frequentemente são piorados. A gente sabe que o que mais aparece em leilões vão ser veículos e imóveis, né? Que é o bem, inclusive, que é o mais vendido em leilões. Mas sempre aparecem esses bens que estão... Então, o oficial de justiça vai até o imóvel para pegar algum bem e ele vai penhorar aquilo que estiver às vistas dele, né? Então, muitas vezes aparecem esses bens aí, TV, ar-condicionado, cadeiras, né? Alexandre, até com a sua experiência, né, em vários leilões você já participou. Se você pudesse compartilhar com a gente, né, deve ter várias histórias, mas uma história que realmente marcou você. Eu tenho uma que foi também num leilão do Paulo, por acaso, que é um imóvel que eu falei hoje com a minha esposa. É o imóvel que eu trago uma lembrança mais gostosa dele, que é um imóvel que eu não arrematei. Eu não arrematei esse imóvel, porque a gente estava lá no leilão, era um apartamento numa região ótima aqui de Londrina, era um apartamento na Gleba, para quem conhece, só que com um valor inicial bem baixinho ali, na faixa de 200 mil para um apartamento na Gleba, né? E a gente começou ali na disputa de lance, foi 5 mil, 10 mil, e começou na disputa. A hora que eu olho para o lado, tinha um rapaz, um jovem assim, disputando o lance comigo, e ele, assim, aflito, né, nervoso ali, e dando lance. E a mãe dele, daí uma senhora do lado, depois eu descobri que era a mãe, nervosa ali também, né, assim, aquela adrenalina que o leilão presencial traz pra gente, né. Que, inclusive, por favor, continue. Leilão presencial é excelente. E daí eu olhei para ele assim, e claramente ele estava comprando para ele. E daí, no meio do leilão mesmo, eu olhei pro lado, chamei a atenção dele e falei, viu, você está comprando para morar? Daí ele falou, eu tô. Eu para minha mãe. Até emociona, pô. Aí eu tô comprando para minha mãe. Aí, naquele momento, eu pensei, eu tô comprando para investimento. Tem outras opções. Então, eu parei os lances,
tinha mais uma gordura ali para dar de lance e tal. Eu parei os lances, o negócio era bem viável. Parei os lances, ele arrematou e depois no final ele veio, ficou super feliz, né? Eu fui lá dar parabéns para ele e tal. E ele ficou super feliz com a situação. Dei meu telefone para ele, se precisar de alguma dica, alguma coisa, como eu sabia que ele não tinha essa experiência, se precisar de alguma dica com documentação, alguma coisa, pode me dar um toque e tal. Realmente ele me ligou 2 meses depois ali, me ligou que ainda não tinha saído a documentação dele. Eu dei umas dicas também e daí não me ligou mais. Acredito que deu certo, deve estar feliz ali no apartamento dele. Que história linda, você se emociona, a gente se emociona junto aqui, né? É gostoso ver e saber que, de certa forma, a gente está fazendo bem para o nosso próximo também, sim, né? Não é só oportunidades, mas assim, sim, estamos, né, vendo com um olhar mais humano para o nosso próximo. Claro. Inclusive, tem um paradigma, né, Adriana, que o pessoal fala assim, mas você está comprando uma coisa que alguém está perdendo. Alguém está sendo prejudicado para você ser beneficiado. Eu tinha também muito esse pensamento. Mas em um dos leilões veio um rapaz que também, um senhor que está sempre acompanhando ali, veio e falou assim, olha, estou vendo que você está meio aflito porque você comprou. Daí eu falei para ele, eu acho que para um ganhar o outro tem que estar saindo perdendo e tal. E ele me falou uma coisa que eu levei isso para todos os leilões posteriormente. Essa pessoa que está perdendo o imóvel, na maioria das vezes, teve todas as condições possíveis para reverter a situação. Ele podia ter negociado a dívida, ele podia ter simplesmente pago o que ele devia, ele podia ter entrado com um advogado, podia ter feito N situações e teve tempo e oportunidade para fazer isso. Ele não fez. Alguém também estava sendo lesado por ele que não recebeu dele. Então, a gente não está fazendo mal em arrematar um bem de leilão. Claro, todo mundo tem as situações e tem um porquê de cada coisa. Mas também tem os dois lados da moeda, né? De certa forma, a arrematação do imóvel permite que outra pessoa que já estava sendo prejudicada receba por aquilo, né? Então, tem essa situação que me preocupava, né? Às vezes, alguém que está assistindo também pode pensar nisso, que é errado. Não, não é. E tem outra. Se você está disputando o lance, se você não arrematar, o outro vai arrematar, entendeu? O outro também vai pegar o imóvel, vai arrematar e você não vamos dizer, não deixou de acontecer a arrematação, né? Porque tem uma disputa de lances ali também. Então, são situações que eu acho interessante passar para o ouvinte e, às vezes, também é uma quebra de paradigma que a gente tem com relação a leilão, de que alguém sempre vai estar perdendo. Não é bem assim. A pessoa tem as condições de reverter ou de resolver a situação que levou a leilão, né? É verdade, e até é um paradigma, é uma questão que muitas pessoas levantam, né? Mas é que o leilão realmente tem alguém perdendo, traz uma energia diferente, né? E eu já vejo esse outro lado, justamente. Do outro lado ainda dessa ação, tem alguém que não recebeu, né? É claro que a gente, se puder, e a justiça faz isso, se a pessoa a qualquer momento quiser ir lá e quitar essa dívida, a justiça vai interromper o leilão, né? Existe um princípio na justiça que fala que é sempre com a menor onerosidade, então o menor prejuízo que tenha para o devedor. Então, se o devedor puder acertar isso de um parcelado, chegar num acordo, pagar essa dívida, a justiça não vai deixar ir a leilão, né? Então, a ideia aqui é, claro, trazer um benefício para alguém que está esperando receber por uma dívida também, né? Além, claro, do investimento, e a gente sabe que é uma situação bem recorrente de pessoas que compram, às vezes, o primeiro imóvel até, né? Imóveis, a gente está falando em leilões judiciais ou extrajudiciais, mas muita gente busca ali o sonho da casa dele também, né? Até porque eles são notificadas várias vezes, né? Não sei se vocês têm essa informação de quanto tempo que eles são notificados. São, não sei se é anos, meses? Isso. Varia de cada processo, né? Mas a gente vai falar assim, em pelo menos, vamos colocar numa execução, uma cobrança de dívida de imposto, digamos assim, né? Então, tornar um pouco mais frio, né? Então, mais a questão tributária. Quantas intimações ele vai receber? No mínimo 3 intimações ele vai receber, né? A primeira é a intimação para ele realizar o pagamento. Então, ele vai informando que a ação existe e para que ele possa pagar, né? A segunda, quando houver a penhora. Então, o oficial de justiça foi lá ou a justiça foi lá e achou um imóvel, vai penhorar esse imóvel e vai intimar a pessoa de que foi penhorado. Esse bem dela pode ir a leilão. E a terceira, quando é avaliado o bem.
Então, assim, são no mínimo 3 oportunidades que a pessoa vai receber uma intimação, ela sabe dessa dívida, né? É claro que em outras ações pode acontecer, inclusive, mais intimações, mais oportunidades. Tem processos aí que desenrolam por 20, 30 anos, né? Então, pode receber muitas intimações. O fato é que, como o leilão é o encerramento de um processo, né? Então é a fase de realização do pagamento de uma dívida, a pessoa já foi intimada muitas vezes, com certeza. Até porque essas intimações, elas têm ali um tempo, né, entre uma e outra, né? Para receber e poder analisar. Então, isso demanda um tempo muito maior para a pessoa poder solucionar essa pendência aí. Exatamente. Né? Maravilha. Paulo, na parte de imóveis, qual a vantagem do leilão para quem quer adquirir um imóvel? Então, como até o vídeo que a gente assistiu agora há pouco, eu acredito que a vantagem é realmente você poder comprar esse bem numa condição extremamente favorável. O imóvel, a gente já tem N benefícios aí, então, tal como valorização durante o tempo, ao contrário que da maioria dos bens que desvaloriza, né? E a possibilidade de você explorar ele durante o tempo, então receber uma locação. No leilão, você ainda tem o lucro da parte da compra, que você vai comprar abaixo desse preço de mercado. Isso já te traz uma vantagem competitiva, seja para investir ou até para morar no imóvel, né? Porque se você comprar um imóvel para você morar com um valor menor, com toda certeza, na hora da revenda, você vai ter um ganho aí, né? E é um ganho expressivo, muitas das vezes. Então, o leilão, ele traz essa possibilidade, você poder comprar abaixo do preço de mercado. Uma dúvida muito comum, para a pessoa arrematar, poder participar do leilão, existe análise de crédito? A maioria das vezes, né? Vamos colocar em linhas gerais, não, tá? Alguns leilões, claro que envolvam financiamento ou instituições de crédito, daí pode ter essa análise, né? Então, a gente tem, por exemplo, leilões de bancos em que o próprio banco vai fazer o financiamento. Então, nesse caso, vai fazer essa análise, né? Outros leilões, leilão judicial, a pessoa, na verdade, não vai poder ter um impedimento que a lei determine para isso, mas não uma análise de crédito, verificar se a pessoa está inscrita em órgãos de proteção ao crédito, não, nada disso. Daí, nesse caso, leilões judiciais é mero cadastro dela e ela não ter um impedimento legal para isso. Tá? E existe juros? Então, nos leilões judiciais, a gente está falando muito mais de correção pela inflação, né? Alguns casos, e sempre é importante reforçar a questão da leitura do edital, em alguns casos os juízes podem cobrar juros, mas a lei determina, na verdade, um índice de atualização monetária. Então, geralmente, é a inflação que vai ditar esse parcelamento, essa condição. Isso numa condição parcelada, né? Isso. Na condição à vista, não tem. Alexandre, agora a gente quer aquela dica de ouro, só para quem é do ramo aí, né? Assim como você tem essa experiência, sabe, pode compartilhar com propriedade. Para quem quer iniciar e comprar um imóvel barato, o que ela precisa fazer? Qual que é a dica? Como que ela vai saber se isso é um bom negócio ou não? Bom, primeiramente, não agir na loucura. Não chega lá no leilão, caindo de paraquedas ali no leilão, senta ali e fala assim, olha para o telão e fala assim, gostei desse daqui. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque muitas vezes tem um usufruto, Sim. que é uma coisa que impede Sim. a posse. Então você tem, sei lá, N situações Sim. ali que podem te dar algum problema, já tem um recurso no processo. Você tem que, primeira coisa, que realmente essa aí é dica de ouro, estude os imóveis que você tem interesse. Estude. Pegue matrícula, vá no local, veja se você realmente conhece o local, que às vezes a gente acha que conhece. Já comprei assim, não, conheço aquela região. Aí eu fui ver, não era exatamente ali, era na Rua de Baixo, sabe uma coisa assim? Veja o imóvel, visita. É condomínio? Tenta falar com o síndico, fala com o porteiro. O porteiro adora passar informação. Conversa, tenta descobrir as coisas, ver o que é. Está habitado? Não está habitado? Se não está habitado e não está informado que não está habitado, você já está ganhando ali uns 2, 3% de desconto na emissão de posse. Então, você já tem uma informação que você pode ir um pouquinho mais longe nos lances. Então, verifique o processo, leia a matrícula do imóvel. A matrícula que está disponibilizada não está meio desatualizada. Pega o número, pede uma matrícula
atualizada do imóvel para você ler se não tem mais ônus, se não tem nada errado ali. E daí sim, faz a valoração do imóvel, quanto que ele vale de verdade, faz uma pesquisa de mercado. E, se possível, busque uma assessoria. Tanto para arrematação quanto judicial. Evite ao máximo e de cair de paraquedas ali, como fala aí, de gaiato, né, no leilão, sem fazer esse pré-estudo de cada um dos lotes. E também evite ir só focado em um, porque muitas vezes entra um recurso naquele que você está focado, entra um recurso, cai na manhã do leilão, derrubaram um leilão porque teve uma negociação de dívida ou qualquer coisa do tipo. É muito comum, né, Paulo? Sim. Então, pega ali 2, 3, 4 que você tem interesse, estuda e vai preparado pro leilão. Até quanto eu posso chegar, qual que é o valor de mercado dele, qual que é o retorno. Não tem nenhum impeditivo. No leilão, se tiver um mínimo sinal de algum tipo de impeditivo, eu não entro. Tá? Eu não entro. Porque daí pode ficar com o dinheiro, entre aspas, parado ali. Vai corrigir? Vai corrigir, mas seu dinheiro fica parado, você podia estar fazendo alguma outra coisa. Escolhido um apartamento, um imóvel que já esteja mais certo, né? Então, essas seriam as dicas, né? Não só uma, mas as dicas de ouro aí para começar num leilão de imóvel. Você falou que é muito importante, né, principalmente para quem quer iniciar, ter um mentor, né? E você, com a sua experiência aí, hoje você presta mentoria? No momento, não. Os imóveis que eu adquiro ou são para uso, né, entre aspas, próprio, ou para investimento próprio, ou do grupo ali que já construía conosco, né? É uma coisa um pouco mais fechada. Mas tenho pensado, sim, em começar uma assessoria nessa parte de arrematação, de leilões. Então, se vocês acham que faz sentido também, comenta, que daí, quem sabe, a gente consegue iniciar alguma coisa nessa área também. Mas é muito importante, de fato, conhecer e ter a experiência, a vivência de mercado. Como eu disse no começo, eu sou muito de ir aprendendo na prática, né? A gente estuda, mas no fim das contas, é a prática que vai mostrar os detalhes e as coisas que não estão nos livros, vamos dizer assim. Aí, ó, você que está precisando de um mentor, quer entrar nessa área, não sabe como, já procura, fala que vocês viram aqui nesse episódio, já procura o Alexandre e ele vai dar aí as coordenadas para você e vocês vão lá arrematar lá no leilão da Nakacog Leilões. É verdade. Alexandre, qual foi o erro que você já cometeu em leilões e hoje você pode, assim, falar com muita propriedade? O erro. Que daí as pessoas não vão cair no mesmo erro, né? A gente aprende com quem já encurta o caminho. Olha, tem arrematações que são melhores do que as outras, né? Tem imóveis que são melhores que os outros. A gente nunca consegue só comprar aquele que vai ser sempre o melhor que o anterior. Então, assim, alguns imóveis demoraram um pouquinho mais para vender. Alguns nós íamos construir e mudamos de ideia, então está no nosso estoque ainda. Então, mas assim, erro, eu acho que como eu sou bem pé no chão, bem, assim, de certa forma, pessimista na análise, eu consegui fugir um pouquinho já de oportunidades dessas. Mas tem uma situação que eu lembrei agora, um apartamento que, na verdade, foi avaliado errado. Toda a documentação do processo foi montada com base em uma análise, uma avaliação mesmo errada lá no começo do processo, coisa que daí nem nós conseguiríamos saber exatamente. O avaliador judicial, antes de ir para o Paulo, inclusive, antes de ir para leilão, o avaliador judicial avaliou um apartamento de 2 quartos como sendo de 3 quartos. Ele tinha 66 metros e a avaliação contava com 100 metros quadrados. Então, daí a hora que a gente arrematou, antes de fazer o pagamento, a gente foi tentar ver ali com o síndico, né? Já tinha arrematado o imóvel, ia fazer o pagamento ali naquela mesma tarde. E daí, numa conversa com o síndico, a gente descobriu que a avaliação estava errada, que não era um apartamento de 3 quartos, o condomínio tinha 2 e 3 quartos. O apartamento que nós arrematamos era de 66 e não de 100, como contava na documentação. Então, daí a gente já nem efetuou, né, os pagamentos, já entrou com um pedido de anulação por erro material, né, que fala. Uhum. Já pedimos esse cancelamento, tivemos ali as custas de advogado para cancelar e tal, mas seria
um erro, né, uma perda muito maior se nós tivéssemos tomado realmente a posse e só depois tivesse descoberto que esse problema. Acredito eu que não seria possível fazer a devolução dessa diferença, né? Seria cancelamento do leilão, devolução do dinheiro e iria todo um processo mais burocrático e mais custoso do que simplesmente descobrir naquele momento ali que a avaliação estava errada. E isso não foi culpa nossa de análise, não foi de leiloeiro, foi realmente lá na origem do processo que foi considerado um apartamento que não era. Né? Então de certa forma, um erro, mas que a gente conseguiu reverter a tempo ali. Por isso é muito importante ficar atenta realmente até na conferência desses detalhes, né? Ó, já vão aprender. Ô, Paulo, você lembra, né, ou conhece alguma pessoa que ela começou a comprar em leilões e depois disso ela desistiu? Sempre tem, então, as pessoas que são essas que realmente, às vezes, não estudam e vão naquele calor da emoção mesmo fazer a compra e acaba traumatizando, né? Então, o que acontece? Às vezes, você não faz toda essa análise anterior, estudar como um investimento, o leilão como forma de investimento mesmo, e isso pode gerar, então, um prejuízo. E esse prejuízo vai causar posteriormente aí um trauma de falar assim, não, mas não compro mais em leilão porque eu tive um problema. Mas esse problema muitas das vezes vem do quê? Daquela questão de não conhecer as regras, de não estudar bem o investimento que você está fazendo, né? Mas então acontece de pessoas assim que eu já tenha visto e então que chegam e falam assim, Paulo, eu comprei uma vez em leilão e tive um problema, então meio receoso de comprar. A gente vai trabalhar, claro, ajudando ele para tentar tirar esse mito novamente dessa pessoa. Entendi. Pessoal, e é possível ficar rico investido em leilões? Eu acredito que é uma forma, claro, devagar, assim como todo investimento, é um investimento que ele vai te potencializar um lucro bom, né? E dependendo do montante que você for começar a investir e for crescer isso, você vai ter uma possibilidade muito boa de ganhar um bom dinheiro, né? Talvez até enriquecer com isso, né, Alexandre? Sim, sim. Não vai ser em um imóvel, não vai ser do dia para a noite, não vai ser rápido, mas é uma bola de neve. Você começa comprando vende, compra vende, a hora que você vê já tem o suficiente para arrematar 2, daí depois 3, isso vai crescendo, né, e virando uma bola de neve, mas sem perder o pé, né, sem perder assim o foco meu objetivo é esse, eu vou fazer isso, isso e isso, né, estudar, ver certinho se é realmente interessante, porque do mesmo jeito que vem, pode acontecer uma situação de você dar uma tacada muito ousada e não dá muito certo. Então, realmente, sempre com o pé no chão, né? É possível, eu vejo como um dos investimentos com rentabilidade mais rápida, né? Porque você tira ali 20%, 30% muitas vezes de lucro líquido em poucos meses, né? Enquanto se você for construir e vender, você vai tirar 20%, 30% do mesmo jeito, só que em um ano e meio. Então, você consegue encurtar esse tempo e se você começar a reinvestir, é muito possível, sim, que enriqueça com leilões. Dica de ouro, hein? É comum a gente ver, então, a pessoa que vai começar a comprar, por exemplo, já conheci pessoas que começaram com um veículo, então começou com um veículo, ele falou assim, não, foi interessante, deu certo o veículo, então começou com um imóvel, desse um imóvel, com a revenda dele, já conseguiu comprar 2 imóveis um pouco menores, então ele vai aumentando isso, sempre reinvestindo, né, o teu lucro nesse ponto, e daí sim que a pessoa acaba pegando o gosto, né, e daí acaba virando contumaz do leilão já, né. E depois que entra é uma área que a pessoa não quer mais sair, né? É verdade, eu costumo dizer assim que o leilão presencial, que é um leilão que eu acho que ele atrai muito as pessoas por essa emoção que ele traz. E eu costumo dizer assim que depois que se você compra bem e gosta, daí é viciante, né? Então você vai começar a comprar sempre leilão. Várias vezes eu não tinha nem caixa para aquisição, mas eu ia lá, porque eu queria ver o que estava saindo, me inteirar do mercado, quem comprou o quê, onde que vai estar as oportunidades. Vai que de repente sobra um ali no fim que ninguém quis e sai parcelado, né, Paulo? Por que não? Sim. As oportunidades, né? Aquela coisa, a oportunidade só aparece para quem está disponível para ela.
né? Se eu ficasse no escritório ao invés de ir para lá, com certeza eu não teria acesso a essa oportunidade. Se eu estiver ali, quem sabe acontece alguma coisa. Show de bola. E a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram da Nakacog Leilões, quanto do Londrina de AZ, né? Portanto, se você ainda não segue o Instagram Nakacog Leilões, gente, já segue lá. E lá eles também postam várias oportunidades, alguma coisa que você está namorando. Vocês vão ver lá diariamente as postagens aí dos imóveis, bens, entre outros, né? E surgiram algumas dúvidas. E ninguém melhor que vocês, né, especialistas aí para estar nos respondendo. A Lidiane, que entrou em contato daqui de Londrina, ela perguntou: a dúvida é se o imóvel tem algum risco de sobrar o financiamento para o arrematante. Então, é sempre importante verificar o que diz o edital de leilão, né? Colocar assim, hipotecas, né? Em caso de hipoteca, um bem que está hipotecado e está indo a leilão, em vias de regra, o arrematante não responde por essa débito, né? Agora, a gente falar de uma alienação fiduciária, daí existem casos e casos, né? Então, casos em que o arrematante possa ter que pagar a continuidade desse financiamento e outros casos que o juiz vai colocar ali essa informação de que o arrematante não responde. Então, o importante é sempre ler a regra do leilão. Acredito que respondido, né? Aqui a pergunta da Lidiane. Vai constar no edital, né? Isso. Tivemos a segunda pergunta aqui do Gabriel Roberto. Requisitos para participar do leilão para quem mora fora do país. Quais são eles? Então, o importante houve caso agora, recentemente, aqui no nosso leilão aqui de Londrina, em que a gente teve uma pessoa do exterior que queria ofertar lance, chegou a ofertar, então fez todo o cadastramento pelo nosso site, enviou toda a documentação. A grande observação a ser feita é com relação ao pagamento. Então, remessa de valores do exterior para o Brasil pode ter um pouco de um trâmite burocrático, então a pessoa tem que tomar cuidado em observar o prazo para pagamento desse valor da arrematação. Maravilha. O Nicolas Gro, como funciona o prazo de vocês da Nakacog Leilões? O prazo para pagamento é aquele que consta principalmente do edital e da legislação. Então, leilões judiciais, a gente está falando em um pagamento imediato, né? Então, sempre levar em conta essa condição para que não seja pego de surpresa e fala assim, não, mas meu investimento, o dinheiro que eu tenho vai ser liberado daqui 2-3 dias e isso pode trazer penalidades posteriormente. Existem outros leilões que é concedido aí um prazo de 24, 48 horas, então não é bem o leiloeiro que vai ofertar dar esse prazo, mas é mais o edital de leilão e ainda o vendedor, né? Nesse caso, a justiça vai seguir o que a lei determina. Maravilha. E teve uma pergunta muito boa aqui do Vinícius Alves. Eu pago para participar de leilão? Não, para fazer o cadastramento, então, o cadastramento e participação, ela é livre, né? Então, tanto até para observar, ir até o evento, entrar no auditório, ou observar o leilão pelo site, né? Então, esse não tem nenhum custo. Tá? Além do custo de cadastramento, envio da documentação, mas isso daí hoje com o advento da internet nem é um custo, né? Mas pagamentos mesmo somente no caso de ser vencedor, ser o arrematante de um bem. Nem para pagar lance, pá. Exato. Se quiser dar lance, não paga. Se você arrematar. Ou seja, ele só vai pagar se ele arrematar. Exatamente. Então maravilha, né? Às vezes o cara quer pela emoção entrar no meio de uma disputa ali, só que saiba que se arrematar tem que pagar. O risco é, às vezes, você dá um lance e arremata, daí tem que pagar. Maravilha. Ô, Alexandre, e a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? E eu fiquei curiosa, tô curiosa aqui, acredito que muita gente vai, né, despertar essa curiosidade. Você estava comentando, né, que durante uma arrematação aí, envolveu até um caso de cachorro que veio junto. Como é que foi isso? Foi um dos imóveis que a gente teve mais sucesso até hoje, na verdade. Nós compramos uma casa num bairro muito bom, em Londrina, só que aquela casinha bem antiga, sabe, que já tinha lá seus 50 anos, e ela estava alugada. A pessoa que perdeu o imóvel, ela colocou vamos dizer, um inquilino ali meio que na urgência para atrasar um pouquinho a posse, né, a emissão de posse do imóvel.
E nós fomos conversando, até a emissão de posse realmente um dos pontos principais, né, quando você arremata imóvel, mas a gente sempre tenta levar da melhor forma, né, no extrajudicial, conversando, né, concedendo prazos. E nesse caso especificamente, nós demos ali 3 meses, nós conversamos com os inquilinos, né, mostramos a arrematação, tudo certinho, a documentação, a emissão de posse e tal, e conversamos com eles, né, e é uma situação chata. Eles foram colocados ali dentro do apartamento, dentro da casa, né, fazia pouco tempo, eles teriam que se mudar, achar um outro lugar para ir. É complicado, né, quando acontece esse tipo de coisa, pensando no lado humano do inquilino, que não tem nada a ver com a situação e muitas vezes nem sabia, né, não era o caso, mas nem sabia da situação do imóvel. E daí, nesse caso, a gente concedeu para eles 3 meses de 90 dias ali, né, para sair sem aluguel. Eles não pagaram, ficaram lá 90 dias para conseguir organizar a vida, para sair e tal. E eles começaram ainda ali a colocar algumas dificuldades. Eu não consigo fazer a mudança. Não sei. Começaram a colocar essas dificuldades. Não, a mudança, a gente empresta a nossa caminhonetinha, te ajuda no frete, sabe? A gente realmente deu a chave. Hoje, parando para pensar, é quase uma loucura, mas a gente deu a chave do carro para eles e falou assim, não, tá, vamos ajudar, porque criou-se um vínculo de, entre aspas, ali, confiança, né? E daí, nessa situação, em uma das conversas, eles... mas nós adotamos uma cachorrinha de rua, que está no quintal, e a gente não tem para onde levar ela. Daí, a gente parou, a gente adota. A gente adota ela, não tem problema. Inclusive, o nome dela na época era Nina, só que a nossa cachorra também chamava Nina, então a gente teve que rebatizar ela. Depois já de alguns meses, a gente rebatizou ela. Adotamos e daí, vamos dizer assim, a gente vai quebrando os empecilhos da emissão de posse, né? Da integração de posse, na verdade, né? De tomar a posse do imóvel. A gente vai quebrando os empecilhos da forma extrajudicial, que ainda assim é muito menos oneroso do que ficar numa disputa litigiosa ali por meses e meses, né? Então, assim, até hoje a gente conseguiu todas as arrematações no extrajudicial, tá? Então, é muito importante você pensar também. Eu tenho muito isso, né? Acho que deu para ver aqui ao longo das conversas que eu tenho muito esse lado humano de tentar não prejudicar ninguém, né? E muito menos o inquilino ali que tá no meio ali sem ter muito para onde correr, né? Então, é essa situação. A gente acabou adotando um cachorro em uma aquisição de leilão. A gente comprou uma casa e veio um cachorro de brinde. Gente... Eu acho que até o que o Alexandre passa é importante, porque a emissão na posse é um fator preocupante para muita gente que compra em leilão, né? E essa negociação, essa questão, ela acaba de você negociar com a pessoa que está lá, torna tudo muito mais fácil. Eu vou lhe dizer que os casos que é necessário alguma força mais excessiva para tirar a pessoa são mínimos, né? A maioria dos casos a pessoa já tem ciência, então, dessa necessidade de desocupar o imóvel, então a ocupação acaba sendo um pouco mais tranquila, desde que negociado, concedido os prazos, algum auxílio que a pessoa precise. Eu acho que sempre é a melhor solução. Para não falar que nunca aconteceu, nós tivemos um caso que era um imóvel de um divórcio, que as partes não entraram em acordo e o imóvel acabou indo para leilão, porque ficaria metade para cada um do leilão. Não vou nem entrar no mérito do quanto eles perderam com essa briga boba, né? Mas quem estava morando no imóvel era uma das partes, era o marido. E ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Então, a gente teve que entrar com o processo, né? Inclusive de força judicial. A gente chegou no último passo ali de que semana que vem vai vir um oficial de justiça, um caminhão de mudança, vai colocar suas coisas ali dentro, né? Que é a última instância do negócio. Aí, uma semana antes, ele entendeu a, entre aspas, vergonha ali, o impasse, né? A situação que ele ia se colocar naquela altura da vida. E acabou daí saindo, não entregou a chave para ninguém, deixou a chave pro síndico do condomínio e entregou o imóvel, ainda assim, extrajudicialmente, né? Porque não precisou, de fato, da força policial, ou ele acabou sendo extrajudicial também. Quando chega nessa situação, né, que é a última instância ali do processo, existe a possibilidade dele reverter?
Existe. A justiça sempre vai ter essa questão de você poder questionar qualquer ato, né, que seja praticado. Então, pode acontecer. Mas como a gente estava falando agora há pouco, a pessoa teve várias oportunidades de fazer isso. Então, são algumas matérias, alguns assuntos que ele vai poder abordar para tentar cancelar isso. E, enquanto isso, o valor da arrematação ela vai estar depositado judicialmente. Então, como o Alexandre havia dito, a pessoa vai receber esse valor de volta, caso seja anulado, com uma correção. Então, uma correção que não é muito alta, né? Para quem pensa em investimento, o retorno não vai ser bom nesse caso, vai ser só a devolução do dinheiro. Mas, pelo menos aí tem a garantia ainda de devolução, mesmo que seja anulado depois da arrematação. E é importante destacar que não só o do imóvel, né? Mas também o valor de leilão e outras custas também são ressarcidos, né? Nós aqui conversando, né, em leilão, tal, com as experiências de vocês, já vimos que são grandes oportunidades, excelentes negócios e por um preço, né, barato. Mas com a sua experiência, Paulo, você já viu algum bem que foi leiloado e o leilão em si já é barato, mas assim, que era muito mais abaixo do que você esperava e até você ficou surpreso? Com certeza, sempre tem essas oportunidades, né? Então, em casos, por exemplo, de bens seja difícil comercialização, então esses bens que é mais difícil para alguém comprar, muitas vezes a justiça acaba concedendo um desconto maior ainda do que os 50%, tá? Então, a legislação hoje fala que é de 50%, mas o juiz pode alterar esse percentual. Então, alguns juízes entendem que vou dar um desconto de 40% e não de 50%, a legislação permite. Assim como aqueles que dão um desconto maior do que isso. Então, já aconteceu o caso de vender máquinas, por exemplo, com desconto de 70%, 75% em relação à avaliação. É importante que a pessoa sempre veja se a avaliação está correta, mas um desconto de 75% sobre a avaliação, mesmo que seja sobre máquinas, a gente está falando com certeza em uma lucratividade muito boa. Tanta lucratividade, né, quanto essa oportunidade. Sim. E eu tô vendo aqui, tem uma outra perguntinha aqui, pessoal, muito interessante, que é o quê? Ela perguntou se FGTS pode ser utilizado para arrematar leilão. Em alguns casos, sim. Tá? Então, assim, muitos leilões, a maioria deles extrajudiciais. Então, não estamos falando desses leilões promovidos pela Justiça, mas leilões de bancos, até de órgãos governamentais. Então, é possível a utilização do FGTS desde que sejam seguidas as normas do órgão gestor do FGTS lá junto à Caixa Econômica Federal. Tá? Então, a Caixa Econômica vai ter que aprovar essa utilização do FGTS dentro de um edital de leilão, que geralmente é ou de uma instituição financeira ou de um órgão governamental. Ou seja, para ela poder saber antes, né, ela precisa entrar em contato lá com o pessoal da Caixa, eles vão falar para ela se é viável ou não, até por questão para ela poder ir em um leilão, questão do prazo, que às vezes tem que pagar ali no ato. Isso mesmo. Eu tenho um leilão, por exemplo, foi realizado agora em Foz do Iguaçu, que ele aceita o FGTS. Só que o órgão aceita, inclusive, financiamento. Se a pessoa não tiver o dinheiro, o órgão aceita que seja utilizado um financiamento. Mas o pagamento tem que ser feito em 90 dias. Então, você vê, não é mais um prazo de imediato, nem 24 horas, o órgão aceita que você pague em 90 dias o valor da arrematação. Então, o financiamento ou a Caixa Econômica tem que garantir que vai pagar esse valor para esse órgão dentro dos 90 dias. Feito isso, pode utilizar o FGTS e até financiar. Show de bola. Muito bacana a pergunta, porque eu acredito que há dúvidas, até às vezes as pessoas têm FGTS, né, e vendo, assistindo esse episódio, olha, uma oportunidade para eu começar a inserir nesse mercado. Então vai lá na Caixa, procura lá o seu gerente, se informa certinho, depois entra lá, né, nas oportunidades do Nakacog Leilões, né? Alexandre, e você tem várias histórias, né? Eu vi uma história aqui que você também já comprou cadeiras de escritório. Menino, como foi isso? Como o Paulo disse, né, tem inúmeros itens que vão para leilão, né? Então, em uma das pesquisas, eu identifiquei lá um jogo de cadeiras decorativas e outro jogo de cadeiras de rodinha, né? Cadeira de escritório mesmo, que estava indo para leilão, provavelmente alguma empresa que deu como parte de pagamento e tal. Não foi a mesma do ar-condicionado.
E a gente arrematou essas cadeiras e daí depois para tomar posse disso deu um trabalho porque, vamos dizer assim, a empresa fechou e colocou todas as coisas em um depósito. E as cadeiras estavam lá num depósito. Só que eu arrematei 4 e tinha 100 cadeiras diferentes dentro desse depósito. Então a gente teve que ir lá procurar. O oficial de justiça abriu a porta e falou assim, pode procurar a sua cadeira. Mas a gente encontrou, deu tudo certo, levamos para o escritório, montamos o escritório na época com essas cadeiras. Estavam novinhas, estava ótimo também. Era a que eu comprei? Eu acho que sim, mas é isso. Pessoal, e a gente vai ver aqui agora, no outro vídeo, né, com participação aí do Thiago Nigro, e se vocês puderem novamente fazer aí a observação de vocês. Uma casa. Uma casa? É claro. Mas tem noção do quanto mais vale comprar uma casa? Não. Porque a gente está fazendo umas contas aqui, olha só. Um Honda Civic em 2010, você tem noção quanto que custava? Dá um chutão aí. Sei lá, 70 mil? Quase, Kaique. Custava 100 mil reais. Nossa. Só que 100 mil reais em 2010, hoje, vale outra coisa, vale muito mais hoje, né? Se você fosse pegar pela inflação de 2010 até hoje, o Civic valeria 230 mil reais. Caraca. Beleza? Só que um Civic de 2010, hoje, quanto que você acha que vale? Ah, passou o quê? Passou 15 anos, não sei, deve valer o quê? 40 mil? Pô, você tá bem de número, hein? Tô? Quase isso. 50 mil reais. Então, no final das contas, você perdeu 50 mil reais. Sim. Nominalmente. Mas se você for o quanto você perdeu, de fato, você perdeu muito mais que 50. É porque tinha aquele dinheiro lá que valorizou, Porque né? assim, era 230 mil da época. E hoje é um carro que vale 50 mil. Sim. Certo? Só que isso aqui eu não tô nem falando dos custos. Você tem, cara, IPVA, ó, teria dado 30 mil reais de IPVA. Então você perdeu muita grana, você perdeu uns 200 mil reais. Se você tivesse comprado um Civic, beleza? Só que se você tivesse comprado um imóvel de 100 metros quadrados em 2010, chuta quanto que valia lá em 2010? Ah, sei lá, cara. É que hoje tá muito distorcido. Será que vale o quê? 1 milhão? Nossa, cara, mudou, né? Em 2010, valia 270 mil reais. Caraca, só isso? Eu falo só isso porque hoje a gente vive num mercado que 1 milhão de reais hoje. você Exato. mora mal. Hoje, um imóvel desse ó, em São Paulo, a gente tem um valor médio de metro quadrado de R$ 6.867 por metro. Então, hoje um imóvel de 100 metros quadrados em São Paulo vale mais ou menos 686 mil reais. Caraca, muito alto. Eu estou falando então de 416 mil reais só de valorização disso daqui. Se a gente considerasse um aluguel de 0,4% ao mês, que é bem factível, né? É, baixo até, né? Bem baixo, na Bem verdade. baixo. Bem baixo. Porque o imóvel, quanto menor, maior a taxa de aluguel. Mas 0,4% ao mês de aluguel, de lá até hoje, a gente estaria falando de mais ou menos 250 mil reais com rendimento. Então você tem 400 mil reais com a valorização do imóvel, mais 250 mil de aluguel. Então você está falando aqui de mais ou menos, cara, 650 mil, se você tivesse comprado imóvel positivo, contra 200 mil negativo, se você tivesse comprado o carro. Nossa, o cara que trocou de carro em 2010 e não deu entrada num apartamento tá se estourando agora. Não é isso, cara. Ou seja, isso daqui, galera, é porque vocês precisam fazer conta. De novo, não dá para entrar no shape sem treinar, não dá para ficar rico sem fazer conta. Você precisa fazer conta. Então me acompanha aqui no TikTok, porque eu faço muitas dessas contas para você e o seu trabalho é só viver. Vive, assiste o TikTok aqui, né, Kaique? É, cara, se alguém tá te ajudando a fazer conta, você vai conseguir fazer coisas mais inteligentes. A pergunta aqui é que fica, né? Gostaram da dica? Para vocês que estão nos acompanhando, né? Agora vamos ouvir a opinião de vocês. Eu acho que a questão aí, então, passa além disso, porque o leilão ainda, além de toda essa questão, claro, da valorização do imóvel, locação, você vai diluir ainda um lucro que você teve na compra. Então, é claro, o imóvel ele é um excelente ativo, né? Ele é um bem que ele vai aumentar de valor ao longo do tempo, ao contrário da maioria dos bens. E no leilão, além de toda essa lucratividade, você tem ainda a questão do lucro na compra, né? Dos bens, veículos e máquinas, daí vem essa questão que se você compra ele bem, também, a tua revenda também pode ter com lucro, né? Então, é claro que o exemplo dado aí é uma questão de venda ao longo do tempo, mas no leilão, tanto bens móveis como imóveis são um bom negócio. Exatamente, né? Eu acho que sem se apegar muito nos números que o Thiago apresenta no vídeo, né? Porque
Tem algumas coisinhas ali um pouco distorcidas, né? Aquela coisa mais midiática, mas a ideia é essa, né? Um veículo não é investimento. Um veículo, para muita gente, é necessidade, é um passivo, né? Então, realmente, você comprar um veículo, ele vai desvalorizar ao longo do tempo. Se você comprar um imóvel, ele vai valorizar ao longo do tempo. E ele te traz renda, enquanto o veículo te traz custos. O imóvel te traz aluguel, o veículo te traz gasolina, seguro, IPVA, né? Então, essa balança realmente se altera muito na comparação, né? E quando a gente coloca isso no tempo, principalmente, porque daí além dos custos e lucros de aluguel e de custos fixos, tem a valorização no tempo e a desvalorização no tempo, né? Então, com certeza, não concordo totalmente com os números apresentados, mas a ideia é exatamente essa. Ele está corretíssimo na ideia do que é um investimento e do que não é, né? Claro, tem muito garagista que compra imóvel compra veículo em leilão para revenda. Aí mudou a conversa, né? Aí é investimento, o cara está comprando mais barato, vai reformar e tal. Com relação a aluguel, ultimamente eu tenho comprado alguns apartamentos e colocado para alugar, né? Então, enquanto o mercado comum de Londrina, né, e de muitas cidades no país se coloca como 0,5% a taxa de retorno do aluguel, então você tem um apartamento de R$200 mil, seu aluguel mensal vai ser aproximadamente, na média, 0,5%. Então, 200 mil vai te dar R$1.000 de aluguel mensal. Quando você compra esse imóvel em leilão, ao invés de pagar 200, você vai pagar 150, né? Porque hoje, dificilmente um imóvel bom sair lá com seus 50% realmente de desconto, sair por 100 mil. Então, no fim das contas ali, te custou 150, um apartamento de 200, você vai ter os mesmos R$1.000 de aluguel aqui, né? Então, você vai ter R$1.000 sobre 150 mil. Então, você vai ter uma rentabilidade maior também, porque você investiu menos, né? Comprando no leilão. E é isso que a gente tem feito atualmente nas últimas compras de apartamento. A gente compra, coloca para alugar com uma rentabilidade maior do que o do mercado. Tem alguns casos que a rentabilidade está dando acima de 1%, né? Hoje a gente está numa Selic de 15%, então tudo é muito distorcido em questão de rentabilidade. Mas pensando numa Selic normal ali de 8% ao ano, 1% ao mês no aluguel é astronômico, né? Tem um imóvel que dá 1,2%, 1,3%, né? Se você levar esses imóveis para um Airbnb, normalmente o Airbnb já dá 3%, né? Só que daí se você comprou ele em leilão, preparou, deixou bonito, você vai ter um custo final muito mais baixo, que esses 3% vai virar 4%, 5% com um imóvel de leilão ao mês, né? 4%, 5% ao mês. Então, assim, é um pouquinho de número também, já que o Thiago trouxe números, vamos falar um pouquinho de número também, mas se é viável fora do leilão, dentro do leilão é ainda mais viável. Eu costumo fazer um exercício, sabe, Alexandre, com algumas pessoas que vêm trazendo, mas o leilão vale mesmo a pena, né? E às vezes vai em leilões meus, pergunto, mas vale a pena mesmo? Eu falo assim, olha, então pega os cálculos que o Alexandre passou e vamos lá, que ele gere 0,6, 0,7 numa locação, mas você teve uma lucratividade de 25, 30%, se eu falo assim, olha, eu pretendo revender esse imóvel em 5 anos, mais ou menos dentro do exemplo, pela metade, 5 anos. E eu tive uma lucratividade de 30% só na compra. E se eu diluir essa lucratividade nesses 5 anos, eu tenho 0,5% só pelo que o fato de eu ter comprado com desconto bem. Se eu somar mais a locação, a gente já está falando em 1,2, 1,3, e mais a valorização do imóvel nessa revenda, que provavelmente em 5 anos a gente vai estar falando aí em um percentual, vamos colocar ali 20, 25%. Se eu diminuir isso daí, facilmente a gente chega num 1,5, 1,6, que é um investimento que a gente está falando em imóvel, um investimento sólido, seguro, com um retorno financeiro razoável, é muito bom para 1,6, 1,7, sendo conservador. Se a gente falar em outros tipos de utilização do bem, já pode ser muito maior, né? Dessa maneira que vocês trazem, né, com esses exemplos, fica muito mais fácil até para as pessoas poderem investir. A pessoa que tem ali um
uma grana reservada, guardada, está assistindo esse episódio, falou, uma oportunidade incrível, vou começar a participar de leilão, estou com esse dinheirinho, vou investir para fazer mais dinheiro. E não tenho conhecimento. Até vocês com esses exemplos práticos aqui dos números. O Alexandre falou, né? Entre em contato que ele presta assessoria, né? Manda um WhatsApp que a gente conversa. Como isso aí na prática. A Nakacog também atende? Às vezes eu tenho dúvida, tira todas essas dúvidas? Uma das questões muito importantes que a gente coloca com a nossa equipe, né, com nossos colaboradores, é que a gente, claro, vai trabalhar com aquele que gosta de investir em leilão, e esses clientes, claro, sempre são muito importantes, especiais para a gente, né? Mas também tem aquele cliente que quer comprar o primeiro imóvel, ou que quer começar a investir. E essa pessoa, ela, muitas vezes, ela não vai querer falar assim, eu vou contratar alguém agora para começar a investir, que se eu nem sei se vou investir ou vou ganhar, né? Então, assim, a gente gosta de, pelo menos, esclarecer as dúvidas, né? Prestar uma consultoria, mesmo que seja ela superficial, para que a pessoa possa entender bem do leilão e a partir daí decidir, não, eu vou investir mesmo, e talvez buscar uma assessoria daí profissional com relação ao investimento, mas essas dúvidas iniciais, com certeza a nossa equipe presta essa consultoria assim, para aquele que tiver interesse. Show de bola. Pessoal, quando o bate-papo é bom, a hora passa voando. Já estamos há quase 1 hora aqui no nosso episódio. Muitas informações, né? Para você que chegou depois, não deixe de assistir o episódio anterior aqui, né? Nos vídeos anteriores aqui com o Paulo. Nós trouxemos muitas outras dúvidas aqui para vocês até entenderem mais sobre esse episódio com os exemplos, com a experiência do Alexandre. E é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, porque toda semana, gente, você vai encontrar aqui no nosso canal assuntos relevantes de conhecimento que te levam para um próximo nível. E nesses minutos finais, eu queria deixar esse espaço aberto para vocês, tanto para o Paulo quanto para o Alexandre. É um tempo de vocês. Caso vocês queiram compartilhar algo na qual nós não entramos no assunto, uma dica, outra dica valiosa, além das que vocês já contribuíram aqui com a gente, né? É um tempo de vocês. Claro, então queria novamente agradecer pelo espaço aí, pela oportunidade de a gente esclarecer sobre leilão aí para os seus seguidores, né? E ainda para aqueles que nos assistem. E fica o convite. Temos leilões aí presenciais por todo o estado do Paraná, né? Londrina, aqui temos vários leilões. Ainda esse ano teremos outros leilões aí. Estarei aí sempre presencialmente para esclarecer todas as dúvidas. Será um prazer aí aquele que quiser começar a investir em leilão, que vá lá e converse. Com certeza no leilão presencial vai sentir mais segurança para isso. Uau! Ou seja, eles podem ir no leilão presencial e tirar todas as dúvidas com você. Com certeza. Sempre estarei aberto, a gente sempre chega com antecedência no leilão, então a pessoa chega um pouco antes, com certeza a gente vai poder conversar e tirar todas as dúvidas deles. Ai, maravilha. Mas vocês são organizados, planejados com as suas dúvidas, né? Já leva ali a pauta, não vai querer lá na hora inventar, né? Já vê aquele imóvel, entra no site, muito importante o edital. Antes até de ir lá conversar com o Paulo, leia o edital, vá visitar o local, né? Procure aqui seguir todas as dicas aqui que vocês viram nesse episódio e no outro. Exatamente, Adriana. E assim, em todo leilão que acontece, tem uma grande oportunidade que você pode alcançar, né? Então, esteja sempre procurando, eu quero investir nessa área, eu quero começar a mexer com isso. Leia os editais, vejam os produtos, vejam o que está sendo leiloado, vai acompanhando. Eu não vou arrematar agora, mas já vai se inteirando. Se é uma coisa que te interessa, já vai se inteirando. É importante, que nem o Paulo falou, o dinheiro tem que estar disponível para pagamento. Não adianta aquela situação que muitas vezes acontece, mas está numa aplicação que só libera daqui 5 dias e tal. Vou para o leilão, tem chance de arrematar? Já pede o resgate antes, já se programa para você não perder tempo e não perder a viagem, né? Então, isso são algumas dicas assim, que são bem interessantes. E de todas as oportunidades que a gente aproveitou até hoje, né? Sem dúvida nenhuma, o que traz mais retorno, independente dos valores, é localização, né? Todo mundo sabe, tem a máxima, né, que o que importa no imóvel são 3 coisas: localização, localização e localização. Então,
se um imóvel bem comprado num local bom, ele muito dificilmente vai te dar problema. É muito difícil que te dê problema. Então, realmente, pesquise, tira aquela coisa assim, eu gosto, né? Aquela opinião, como fala, pessoal da coisa, né? Faz uma análise de mercado, faz uma análise da opinião do público geral sobre aquilo que você está adquirindo. E não, esse é o bairro que eu nasci, eu gosto daqui. Tá, mas muitas vezes não é o que as pessoas procuram para compra. É para morar, beleza. Opinião pessoal, quero aqui, gosto daqui. Investimento é outra situação. Vamos dizer assim, no dinheiro o coração fica de fora, né? De certa forma, você tem que pensar racionalmente no investimento que você está fazendo. Por outro lado, eu sou muito humano na lida do dia a dia, mas na análise você tem que ser calculista, né? Então são informações aí importantes. É importante essa dica, ou seja, para quem quer arrematar o imóvel, qualquer outro bem em leilão, ele deve agir com a razão, não com o coração. Exato, exatamente. Show de bola! Aprendendo aqui com vocês também. Outra dica muito importante, até que eu vou deixar aqui para vocês, é o que? Aproveitando, né, a menção final aqui deles, se você quer, vai no leilão, né? Nem que vá só para assistir. Sim. Né? É aberto ao público? Exatamente. Sempre todo aquele que tiver interesse em leilão, vá no leilão presencial. Os leilões presenciais, eu acho que é excelente oportunidade para você iniciar, esclarecer suas dúvidas e aí sim investir. Tem muitas pessoas que vão 2, 3, 4 vezes antes de comprar. Por quê? Porque querem estudar o evento em si, não só os imóveis, mas querem estudar como que funciona, qual que é a melhor estratégia de dar lance, né? Cada pessoa tem uma estratégia de como dar lance, como trabalha, né? E claro, caso não tenha possibilidade disso, acompanhe pela internet, entre em contato com nossa equipe que a gente pode auxiliar com toda certeza, né? Mas sempre ficar atento e, se possível, ir num leilão presencial, com certeza é a minha recomendação. Ou pelo menos assistir online, né, Paulo? Tem verdade. Transmissão online, então isso, dá para você ver a íntegra também online. Exatamente, pelo menos para sentir um pouco dessa, como funciona um leilão presencial, a gente faz a transmissão também pelo YouTube, então, dos nossos leilões. É uma ótima oportunidade. Qual que é o canal do YouTube? É o Nakakog Leilões também, né? E pelo nosso site a gente já faz o direcionamento também para o vídeo. Sempre que o leilão está ao vivo, então tem o direcionamento para o leilão. Ou seja, todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Nakakog Leilões. Exatamente. Maravilha, meninos, muito obrigada mais uma vez por tanto compartilhar, né, o tempo de vocês, as experiências, serem tão verdadeiros, né, nisso que vocês estão trazendo aí e ajudando aí a população a se inteirar cada vez mais nesse assunto que vem crescendo cada vez mais e existem muitos mitos, muitas verdades e acredito que muitos desses vocês esclareceram aqui com muita sabedoria, de maneira clara e objetiva. Legal. Obrigado pela oportunidade, né? Ao Alexandre compartilhar a experiência sempre o que traz justamente o conhecimento para participar em leilões, né? Obrigado. Valioso demais. Quero agradecer também o convite da Adriana, do Paulo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero que venham ótimos negócios pela frente para todo mundo. Ótimos negócios e a casa está aberta, né? Vai ter outros leilões aqui em Londrina. Caso também queira um assunto específico que às vezes envolve muito o tema, né, Dri? Vamos falar hoje de um assunto específico que tem a ver com leilão, algum case que tem muitos, né? Outras partes. Hoje é que a gente trouxe aqui de maneira mais leve, assim, para o pessoal entender. Às vezes vamos pegar um caso mais específico, mas aí é com vocês, tá bom? Com certeza. Gente, para vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que quer saber mais sobre o leilão, quer começar a investir, ou mesmo que já é um investidor, né? Que já participa de leilões, mas eu tenho certeza que alguma coisa aqui nesse episódio essa pessoa vai aprender. Porque esse aqui, gente, é um programa do bem, que leva conhecimento aí da onde você tá, na sua casa, no seu trabalho, na sua telinha, tá bom? Um beijo grande de todos nós aqui. Fique com Deus. Tchau!